Bom dia, irmãos. Quero convidar todos a se colocarem de pé. Vamos orar nesse instante. Vamos agradecer a Deus, pela semana que Ele tem nos dado, por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. O nosso Deus, Ele é um Deus bondoso, um Deus grande. E tudo que Ele fez, e tudo que Ele faz é bom e é para o nosso bem. Vamos orar. Senhor, nós queremos nesta manhã exaltar o Teu santo nome. Receba, Pai, as nossas vidas, receba o culto que prestamos a Ti, Pai. Que possamos louvar o Teu santo nome com um coração puro, com um coração alegre. Que possamos, Pai, independente das circunstâncias, poder adorar o Senhor, Pai, em todos os momentos. No nome de Jesus que entregamos, Pai, a Ti. Amém e amém. Graça e paz, meus irmãos. Que o Senhor esteja conosco nesse dia que recebemos das suas dadivosas mãos. Nós agora vamos ouvir a sua palavra. Que os seus louvores permaneçam em nossos corações. O Espírito Santo continue nos conduzindo
e que estejamos diante do trono, perante o altar de Deus, para dedicar a Ele a nossa vida, para glorificar sempre e sempre o seu nome. Nós vamos ler a palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 4. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 11. Esse trecho das Escrituras Sagradas nos relatam a tentação de Jesus. E nesta manhã, Deus colocou em nosso coração para refletirmos sobre o tema: não há vida cristã sem tentação. Então a tentação está sempre presente na vida do cristão. E vamos ver então o que ocorreu com Jesus e como ele venceu não só a tentação, mas o tentador. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou à cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Por isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Então bendita seja a palavra do Senhor no nosso coração, e ela nos dê a instrução que necessitamos para uma vida vitoriosa, uma vida que honra e que glorifica o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e sejamos edificados e edifiquemos também a vida uns dos outros. Nós vamos orar, e nessa oração nós queremos agradecer a Deus pela vida dos irmãos, o pastor Carlos Roberto, que completa aniversário hoje, dia 2 de junho, e também da irmã Rafaela de Souza Rocha, que completa aniversário no dia 8 de junho. Deus seja abençoando esses irmãos, e Deus continue abençoando nossa celebração, para que nos sintamos muito contentes e muito realizados em adorar e glorificar o nosso Deus. Oremos. Pai eterno, por Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor, pela sua justiça e santificação que nos deu pela sua cruz, pelo seu sangue, nós declaramos que só o Senhor é Deus, só o Senhor é o nosso Deus, e nós nos alegramos em viver para o Senhor como nosso Pai, o Pai eterno, o Pai dos céus. Obrigado pela vida, obrigado pela salvação em Cristo, que é a vida eterna. Obrigado por estarmos aqui com o santo privilégio de adorar o Senhor, celebrar o Teu nome. Muito obrigado. Agradeço também pela vida do pastor Carlos Roberto, da irmã Rafaela de Souza, por mais um ano de vida que o Senhor está dando a eles nesta semana. Guia-os na Tua presença, conduza-os no Teu caminho santo, e que sejam servo e serva segundo o Teu coração. Abençoa a Tua igreja, abençoa a vida espiritual de todos nós, nos dê uma vida vitoriosa em Cristo, em todo o tempo, para a honra e glória do Senhor Jesus, para a Tua honra e glória. É no nome dele que nós oramos. Amém. Deus promete grandes coisas vão ser.
possamos caminhar cada dia mais unidos nesse propósito de fé, né? Que possamos servir ao Senhor de maneira digna, porque Ele é digno de todo louvor, de toda honra e toda glória. Amém? Digno de glória e louvor, levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, digno de glória e louvor, levantamos nossas mãos, te adoramos, ó
Senhor, aumenta a nossa fé. Aumenta cada dia mais a nossa fé, de forma que vivamos, Pai, não conforme as circunstâncias, mas que tenhamos uma vida com os olhos fixos naquilo que o Senhor está fazendo e aquilo que o Senhor espera de cada um de nós, Pai. Que possamos, Pai, entregar ao Senhor as nossas lutas, as nossas ansiedades, toda dificuldade, Pai, pela qual temos passado. E que o Senhor, Pai, venha estar à frente das nossas vidas, à frente dessa igreja. Que o Senhor, Pai, esteja à frente dos nossos lares. Em nome de Jesus, clamamos a Ti e pedimos que continue a falar conosco. Use o Teu servo nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, como nós falamos a princípio, quando fizemos a leitura da Palavra de Deus, nós queremos refletir nesta manhã sobre o assunto: não há vida cristã sem tentação. Ou seja, a tentação, ela existe por dois motivos, e ela está sempre presente na vida do cristão. Em primeiro lugar, a tentação existe por causa das nossas inclinações naturais para o pecado. Ou seja, somos tentados por causa dos nossos desejos pecaminosos. E por que é que Deus permite que sejamos tentados nessa circunstância? Deus permite para que possa nos purificar de todo pecado e aperfeiçoar a nossa vida espiritual e de comunhão com Ele e com a igreja dele. Nós não vivemos apenas na dimensão do relacionamento vertical com Deus. Nós vivemos também num relacionamento horizontal de comunhão uns com os outros. Tanto que quando Jesus ensinou seus discípulos a orar, ele disse o seguinte: quando orares, orareis assim: Pai nosso que estás nos céus. Então, não é apenas o meu Pai, mas o Pai de todos os que confessaram a Jesus como Salvador e Senhor e receberam dele o direito de serem filhos de Deus, como aconteceu comigo e com você. Então somos tentados por causa das inclinações naturais para o pecado que possuímos. E Deus quer nos purificar de todo o pecado e de toda injustiça. Porque o projeto de Deus, chamado salvação em Cristo, é que sejamos semelhantes a Jesus. É que reflitamos a imagem e a semelhança de Deus no nosso viver diário. Ou seja, possamos refletir o mesmo caráter de Deus na nossa vida. Os irmãos sempre vão ouvir isso, porque isso será sempre um chamado de Deus para uma vida dedicada a Ele, para nos lembrar de que vivemos não para nós mesmos, não pelo nosso eu, nosso individualismo, mas vivemos para Deus, para a glória de Deus, e uma vida segundo o caráter de Deus, não conforme os desejos naturais da nossa humanidade. Então lembre-se, suas fraquezas,
suas imperfeições, a tendência de fazer o que o seu coração quer, será sempre uma tentação para que você não faça a vontade de Deus, mas viva segundo o seu coração. E se você fizer isso, você vai estar pecando contra Deus. Você vai estar em guerra contra Deus. E por mais que Deus seja bondoso, Ele é justo. E por mais que você ache que Deus pode contemporizar as suas falhas porque são pequenas, em comparação às falhas grandiosas dos outros, Deus não vai mudar o juízo dele em relação ao pecado. No céu não entra pecado. Se não entra pecado, não pode entrar o pecador com seus pecados. Quando eu pergunto a alguém, você tem certeza de que vai para o céu? Ele diz, eu vou. Mas por que você vai? Porque eu não faço nada de errado. Então eu replico a pergunta: o que você vai fazer com os seus pecados quando chegar lá? Porque no céu não entra pecado. Só Jesus Cristo pode nos lavar e nos purificar de todo o pecado. E por isso precisamos estar nele, precisamos viver por meio dele, precisamos todos os dias santificar a nossa vida em Cristo. Esse é o propósito de Deus para a nossa vida. Mas para isso, Deus permite que sejamos tentados por causa das nossas fraquezas e imperfeições. Isso é tão sutil que você nem percebe. Você tem o marido que você escolheu e o homem que você precisa para aperfeiçoar a sua vida. Você tem a mulher que você escolheu e a pessoa que você precisa para aperfeiçoar a sua vida. Ambos tão imperfeitos, ambos tão difíceis de conviver em determinados momentos, mas uma oportunidade de você ser uma pessoa de Deus na vida dele ou dela. Uma oportunidade de você fazer as escolhas certas para a sua vida. E as escolhas certas são as palavras de Deus pelas quais você deve viver. Bom, eu citei o exemplo, de marido e de mulher. Mas você tem o seu relacionamento com os filhos, você tem o relacionamento com os seus vizinhos, você tem o seu relacionamento com os seus colegas de trabalho, de escola, você tem o seu relacionamento com os irmãos de igreja. E a palavra de Deus diz que a gente precisa considerar todos esses relacionamentos como uma oportunidade de revelar Cristo por meio da nossa vida, na convivência com todas essas pessoas. E você vai ser tentado a não gostar de alguém, você vai ser tentado a falar mal de alguém, você vai ser tentado a evitar alguém, você vai ser tentado a abandonar o que está fazendo e represália a alguém. E tudo isso é tentação, para que você não faça o que Deus quer de você, mas o que o seu coração ou o que os outros insinuam que você deva fazer. Porque o tentador também se apresenta como pessoas que vêm para te tirar de prumo, tirar do caminho, com palavras que parecem sábias, com palavras lógicas, racionais, e que você lhes dá toda a razão e você então embrenha pelo caminho errado. E o fato é que, acima de tudo, e em primeiro lugar, você tem uma relação direta com Deus, para poder fazer a vontade de Deus na sua vida. E você e eu somos tentados sempre por causa das nossas fraquezas.
Mas também podemos ser provados, que é também uma forma de tentação. Provados a respeito do nosso amor, da nossa fé. Nós temos essa fé, nós temos esse amor, mas Deus nos prova para ver em nós a nossa fidelidade, a nossa prontidão em fazer a vontade dele, em honrar o seu nome, glorificá-lo. Então, você é provado quando tem que suportar a fraqueza do fraco. Você é provado quando tem que amar aquele que está te perseguindo, aquele que te aborrece. Você é provado quando tem que dar de comer aquele que tem fome, de beber aquele que tem sede, e que é declaradamente uma pessoa que não gosta de você, mas que está precisando de você. O povo de Israel tinha a missão de conquistar toda a terra prometida. Deus a entregou a eles, eles deveriam tomar posse dela, mas em vez disso eles começaram a se misturar com aquelas nações, e Deus diz: olha, eu não vou mais eliminar nenhuma dessas nações que sobraram, porque eu vou provar o meu povo para saber o quanto eles me amam, o quanto eles confiam em mim e a fidelidade deles. Olha uma coisa, muda de direção. Deus estava fazendo tudo o que era importante para aquele povo, agora aquele povo seria provado. Você parou para pensar que você pode sair do trilho da bênção para entrar no trilho da aprovação? Por falta de sabedoria espiritual, de entendimento espiritual, de conhecimento da vontade de Deus, ou disposição até mesmo de fazê-la. Porque eu percebo na cristandade, eu falo de forma geral, que a gente ouve sempre, muitas vezes, a palavra de Deus, mas é como se nós não as escutássemos, porque persistimos nos mesmos erros, caindo em tentação e pecado. E quando você cai em tentação e pecado, você se coloca diante de juízo, de disciplina. E Deus disciplina aqueles a quem Ele ama. Se você olhar para a vida de uma pessoa que se diz um cristão, e ele está vivendo totalmente fora do propósito de Deus, nada está acontecendo com ele, aí acende aí a luz amarela, né? Alerta. Será que é verdadeiramente um cristão? Porque Deus disciplina aqueles a quem Ele ama. Nem todos os que estavam no meio do povo de Israel eram verdadeiros israelitas, porque não tinham a mesma fé de Abraão. Depois de experimentarem os grandes feitos de Deus, visto como Deus castigou os egípcios com aquelas pragas e eles atravessaram o Mar Vermelho, porque Deus abriu o caminho no meio do mar para eles atravessarem, e livrou-os da morte, destruiu os seus inimigos, e de dia o Senhor estava com eles numa nuvem. De noite aquela nuvem era uma coluna de fogo para iluminar o acampamento deles. Se aquela nuvem se movia, ou aquela coluna de fogo se movia, então eles deveriam também andar. Mas antes a arca do Senhor, que continha a palavra de Deus, ia adiante, a arca parava, eles também paravam, a nuvem parava, a coluna de fogo parava, e de repente aquele povo se lembrou das regalias alimentares que possuíam no Egito. Ah, que saudade de comer os peixes que comemos de graça.
os alhos, as cebolas, os pepinos, e aí falaram mal de Deus, falaram mal de Moisés, murmuraram, e Deus teve que discipliná-los. E interessante que a Bíblia faz menção sobre o populacho, ou seja, muitas pessoas estavam no meio de Israel, mas eram apenas popularmente críveis. Deus não estava nos seus corações, mas eles queriam desfrutar das bênçãos de Deus. Precisamos pensar nisso, irmãos. Nosso amor, nossa fidelidade a Deus. Mas seja qual for a forma de tentação, se é por causa das suas fraquezas e imperfeições, ou porque Deus quer provar o seu amor, sua fé, sua fidelidade a Ele, você não vai estar só, não. Eu não vou estar só. O Espírito Santo estará conosco. O apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: vocês não passaram, não sofreram uma tentação que não foi somente humana. A tentação que vocês sofreram foi meramente humana. Mas Deus não deixou que vocês fossem tentados acima da capacidade que vocês possuíam de resistir. Porque essa tentação veio, mas Deus lhes deu condições de se livrar dela. Paulo estava falando isso em uma das suas cartas. Mas depois ele falou assim: olha, nós fomos tentados e fomos provados de tal forma que chegamos ao ponto de desesperarmos da própria vida. Ele passou por uma tentação mais forte. Mas o fato é que Deus dá a tentação de acordo com a capacidade de você suportá-la e superá-la. Lá no jardim do Éden, quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, eles tinham poder e capacidade de suportar tudo aquilo. Infelizmente, se deixaram vencer pela tentação. O que Tiago fala? O apóstolo Tiago fala sobre essa questão da tentação. Ele diz o seguinte: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria passares por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então, a nossa tentação, a provação que passamos, é para que sejamos perseverantes no Senhor. E sabe o que Jesus diz? Aquele que perseverar até o fim é salvo. Vamos vencer a tentação perseverando no Senhor, perseverando em obedecer a Deus, perseverando em resistir às insinuações erradas que somos induzidos a fazer. E essa perseverança então vai nos tornar perfeitos, íntegros, completos. Também diz assim: feliz o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, depois que você passar por ela, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Qual é a consequência do pecado? É morte espiritual, mas a morte eterna também do inferno. Essa é a consequência do pecado. Por isso, não vai entrar no céu pecado ou nenhum pecador sujo, só pecador lavado e purificado no sangue de Jesus, santificado, que é o crente em Jesus Cristo. Quando Jesus ensinou seus discípulos a orar,
no finalzinho da oração, conhecida como a oração do Pai Nosso, ele ensinou você a falar as seguintes palavras: não nos deixai cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Não nos deixeis cair em tentação. Porque quem vai cair em tentação vai ser você ou eu, se dermos atenção às cobiças do nosso coração, às inclinações naturais que temos para o pecado. Mas Deus não quer que a gente caia. Jesus não quer que caiamos. Porque ser tentado e pecar, você vai agradar alguém. E esse alguém é o diabo. Mas ele não quer o seu bem. Porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. E ele quer matar, roubar e destruir a sua alegria. Matar e roubar e destruir o seu relacionamento com Deus, o seu relacionamento com a igreja de Deus, a sua boa convivência e bom testemunho onde você está. Para quê? Para que o nome de Cristo seja envergonhado, para que a glória de Cristo não seja dada, e para que você seja uma pessoa sem nenhuma moral espiritual onde você está. E Jesus disse isso: se o sal perder o seu sabor, para mais nada presta a não ser para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Há uma coisa horrível que se chama escândalo, e que Jesus diz: olha, é necessário que aconteça escândalo, mas ai daquele por quem ele vier. Ele disse que se escandalizássemos a um dos seus pequeninos, seria até melhor amarrar uma pedra de moinho no pescoço e atirar ao mar. Tal é a gravidade dos nossos pecados. Mas nós temos a promessa, e nós temos a esperança e certeza de que, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Irmão, ser tentado não é apenas uma coisa para nós, não. Jesus também foi tentado. Notem que no texto que a gente leu em Mateus capítulo 4, Jesus foi conduzido pelo próprio Espírito Santo para ser tentado. E o Espírito conduziu ao deserto para ser tentado. Então Jesus esteve no meio de feras, Jesus esteve no meio de demônios, todos eles querendo destruí-lo. Mas Jesus estava lá, de que forma? Jejuando, orando. Jesus estava batalhando em oração. Jesus estava buscando a intimidade da sua comunhão com o Pai. Então, como é que você vence ou deve fugir de uma tentação? Corra para os braços do Pai. E você tem para isso o recurso da oração, você tem para isso o recurso da palavra de Deus, porque ela é que santifica a sua vida. E o salmista diz: eu guardei no meu coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Então vamos vencer com a palavra. Como é que vocês veem aqui no texto que lemos, Mateus 4, 1 a 11, que Jesus venceu o tentador com a palavra de Deus? Mas eu também queria que vocês estivessem atentos que o tentador tentou também com a palavra. O que ele diz? Se tu és o Filho de Deus, como está escrito, você tem poder para transformar pedra em pão, ou pedras em pães. Se você é de fato o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Concordam comigo que seria bem fácil Jesus fazer isso? Ele que mandava todas as manhãs o pão do céu, o maná, para alimentar o povo de Israel durante 40 anos no deserto. Mas o que Jesus disse para ele? Satanás, está escrito também: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, meu compromisso é com Deus, é com a palavra dele, verdadeira, não adulterada, não ressignificada para esse tempo que vivemos.
Porque a palavra de Deus é imutável, ela é eterna, é verdadeira. Então, o diabo quis tentar Jesus de outra forma, levou ele até a torre, o pináculo do templo, e diz: olha, está escrito que você pode dar ordem aos seus anjos, eles vão te amparar e mal nenhum vai te acontecer. Então prova que você é o Filho de Deus, pula daqui. Eles não tentarás o Senhor teu Deus, está escrito. E olha como a coisa é tão violenta e sutil na tentação. O que Jesus veio fazer nesse mundo? Buscar e salvar o que se havia perdido. Satanás faz o quê? Mostra para ele todos os reinos do mundo e diz: olha, tudo isso me foi entregue, eu te dou tudo para você, basta você me adorar. Aí ele chegou no ponto que ele queria, ele quer ser adorado acima de Deus. Então, se Jesus quer Deus o adorasse, ele teria vencido, alcançado o seu propósito. E o que Jesus disse? Sai-te daqui, vai embora. Porque só a Deus devemos adorar, só a Deus devemos servir. E o Satanás o deixou. E o que aconteceu em seguida? Deus enviou seus anjos para servir Jesus. O que acontece comigo e com você quando vencemos a tentação? Recebemos a coroa da vida, mas recebemos uma vida perseverante e competente para tudo. Perfeito? Mas é de fé em fé, é de prova em prova que a gente vai chegando lá. Porque Satanás não desiste nunca. E as suas fraquezas sempre ressurgem dentro de você ou de mim. As minhas fraquezas. E eu preciso estar atento, olhando para Jesus, o autor e o realizador da minha fé. Eu preciso olhar para Jesus para não perder o rumo, não perder o caminho. Aquele que lança a mão do arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Ainda há esperança para quem cai na tentação e erra, porque pode ser restaurado. Alguém disse, e eu vi isso numa mensagem, que pessoas que caem em tentação e pecado ainda têm esperança e se levantam, mas pessoas que apostatam da fé, ele nunca viu alguém que fosse resgatado. Porque uma vez conhece o Evangelho da graça de Deus, o poder de Deus, e zomba do Filho de Deus, e o leva à vergonha, e nega a obra do Espírito Santo, essa pessoa não encontra como levantar mais. E vocês podem ver isso aí nos outrora conhecidos homens de Deus, e que hoje são falsos profetas, não conseguem voltar. Então, meus irmãos, Jesus ele foi tentado, ele foi conduzido pelo Espírito Santo. Então, olha, você não está sozinho, não, o Espírito Santo está com você. Mas você tem que entender que você precisa ter disposição e vontade, tomar a sua decisão de fazer a vontade de Cristo e não se deixar levar pelas tentações. Coisa simples. Você toma um tropeção, qual que é a tendência de quem toma um tropeção? É xingar, né? Ou falar um palavrão, não é isso? É uma tentação também para você, uma prova também para você. Tentação e prova. Porque você tem que ter lábios purificados, um vocabulário santo na sua vida também. Então, irmãos, o exemplo de Jesus nos mostra que, por mais forte que seja a tentação, nós vamos vencê-la com a palavra de Deus e com a nossa comunhão íntima com o Pai eterno. Só mais um exemplo de pessoa que foi tentada, e aí nós queremos terminar a nossa reflexão dessa manhã. Pedro,
Pedro foi tentado a negar Jesus 3 vezes. Antes que isso acontecesse, Jesus falou: Pedro, Satanás pediu para cirandar a sua vida, para chacoalhar você. É mais ou menos aquilo que o apanhador de café faz, né, com o café depois de apanhar, né? Vai pegar uma banho lá e limpar, né, o café, né? Tirar aquela folhagem, galho seco, né? Dar uma cirandada no café naquele abanho, para guardá-lo limpo, sujeiras e impurezas. Olha, o diabo pediu para cirandar a sua vida, mas eu roguei muito ao Pai por você. Sabe o que Pedro respondeu? Jamais, nunca, eu não vou negar o Senhor de forma alguma, eu morro, mas isso não vai acontecer. E Jesus disse para ele o seguinte: olha, esteja em oração, vigiai e orai, para que não entre em tentação. Porque, na verdade, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigiai e orai, para não entrar em tentação. Não é como evitar ser tentado. Tem como evitar a tentação. Não tem como você evitar que um pássaro voe sobre a sua cabeça. Mas você tem como evitar que ele faça ninho na sua cabeça. Agora, se você está debaixo de uma árvore, tem um pássaro, cuidado, ele pode fazer cocô na sua cabeça. Às vezes acontece, né? Que você estava no lugar errado, no momento errado, e não se preveniu. Mas você pode evitar a tentação. Você pode evitar entrar em tentação e vencer no seu nascimento. Mas se você entrar em tentação, você já começou a pecar. Por quê? Porque Jesus falou para você não entrar em tentação. Entrar em tentação já é pecado. E essa tentação, que é a sua cobiça, depois que ela gera o pecado, então você então já caiu completamente. Então Pedro, eu deveria vigiar e orar. Pedro vigiou e orou? Não, Pedro estava confiando nele, na capacidade dele. Que isso, pastor? Eu sou um crente de Deus, eu sou um homem de Deus, uma mulher de Deus. Eu faço o que eu quero e faço tudo certo. Que isso? Nada vai me atingir, não. É a autoconfiança. Pedro estava muito autoconfiante. Tinha até uma espada na cinta, né? E ele disse que morreria com Jesus. E Jesus: olha, Pedro, eu tenho que te dizer uma coisa. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Tudo bem, eu orei muito por você para que Satanás não cirande a sua vida, mas você vai me negar 3 vezes. Jamais. E vocês sabem da história, não deu outra coisa. Pedro negou Jesus 3 vezes, agiu como um homem natural e carnal, agiu como um homem ímpio, dizendo: eu não conheço esse homem, eu nunca estive com ele. Mas na terceira vez, quando ele negou e o galo cantou, Jesus olhou para ele e olhou para Jesus. Os olhares se encontraram. E como aquilo doeu no coração da alma. Ele só pode sair daí, sabe de que forma? Chorando, desesperadamente. Fizeram tudo o que disse que não faria. Mas Jesus o buscou de novo. Jesus o salvou. Mas ele errou, não querendo errar. Ele errou depois, conscientemente do que estava fazendo, para salvar a própria pele, não ser preso e também não ser condenado à morte. Então, meus irmãos, minhas irmãs,
gente não está sozinho, não. O Espírito Santo está com a gente, Deus está conosco. E nós vivemos num mundo cheio de tentação, perigoso, cheio de provações. Mas o que a palavra de Deus diz? Fique alegre quando você passa a ter as suas provações. Alegre por quê? Porque são oportunidades de você fazer exatamente o que Deus quer de você. São oportunidades de você fazer a vontade de Deus. Mas infelizmente, irmãos, às vezes a gente faz exatamente tudo errado. Em vez de encarar como uma oportunidade para fazer o que é certo, glorificar a Deus e fazer a vontade de Deus, a gente faz tudo errado. A gente foge do perigo, a gente quer a justiça própria, a gente se deixa levar pela fraqueza para satisfazer os desejos da carne, porque, vamos lá, a carne é fraca. Na verdade, espiritualmente você está fraco. Espiritualmente você está resistindo ao Espírito de Deus. Isso considerando que você é um servo de Deus, de verdade, uma serva de Deus de verdade. Porque quem não tem o Espírito Santo não é de Deus, não. Porque quem é de Deus é o templo do Espírito Santo de Deus. E não é porque fala língua estranha, não, é porque recebeu a Cristo e tem uma nova vida em Cristo. Esse é o ponto fundamental do Espírito Santo habitar na nossa vida. Porque ele vem para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo de Deus e habitar em nós para sempre, como dádiva de Cristo, dádiva de Deus. Então nós não estamos só em nossas tentações e provações. Jesus está conosco. Qual foi a promessa dele aos seus discípulos? Eis que eu estou convosco todos os dias e até a consumação dos séculos. O Espírito Santo habita em nós. E Jesus diz: eu vou voltar para o Pai, mas eu vou enviar o Espírito Santo para aqui com vocês para sempre. Ele vos ensinará tudo o que tiver ouvido. Ele vai falar de mim, ele vai falar do Pai. Ele vai conduzir vocês em toda a verdade. Ele é o Espírito Consolador, que consola, que conforta, que ajuda. Ele está com vocês. E se andamos e vivemos pelo Espírito Santo, nós vamos fazer as coisas espirituais, as coisas de Deus. E vamos ser vencedores. E, no mais, nós temos o recurso da oração, nós temos o recurso da palavra de Deus para poder fazer o que a palavra de Deus está nos dizendo para fazer. Ela nos santifica e ela é a luz para o nosso caminho e ela nos prepara. A palavra de Deus diz assim, toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para corrigir, para interrogar e para preparar o homem de Deus ou a mulher de Deus para serem perfeitos e perfeitos em toda boa obra. Somos preparados pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus, para tudo o que é bom, toda boa obra, toda. Então aquele que suportar a tentação e provação vai receber a coroa da vida, porque essa é a promessa de Deus. Então lembre-se, não há vida cristã sem tentação ou provação, mas são oportunidades de você purificar a sua vida e se aperfeiçoar na pessoa de Cristo, segundo a palavra de Deus, para uma vida segundo a vontade de Deus. Ou a tentação e a provação vem para que você demonstre o seu amor, sua fé e a sua fidelidade a Deus. Não abra mão do seu relacionamento com Deus. Não abra mão de uma vida santa com Deus, de uma vida consagrada a Deus. Não entrem em tentação, porque senão vocês vão desagradar a Deus. Que Deus nos ajude e nos conduza, e Ele está fazendo isso. Então que nos ajudemos também a fazer a vontade de Deus, para que Deus seja glorificado e para que a obra dele seja a prioridade da nossa vida. Amém? Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar e assim nós vamos concluir a nossa reflexão. Pai eterno, te damos graças
pela Sua palavra que nos ensina, pelo Espírito Santo que nos conduz e nos faz lembrar dela e faz com que ela seja conhecida e aplicável na nossa vida. Te agradecemos também pela igreja, que é o nosso grupo de comunhão, de convivência, de ajuda mútua, para que juntos nos ajudemos a andar na Tua presença em amor, fé e fidelidade. Obrigado, porque o Senhor está cuidando de nós. Dá-nos a visão da Tua vontade sempre, para que as nossas escolhas, nossas decisões sejam a Tua vontade e a glória do Senhor na nossa vida. Não nos deixa cair em tentação, Pai. Livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. É no nome de Jesus que eu oro. Amém.